Não dê ouvidos aos falsos profetas. Jesus nos avisa muito acerca disso, e nos tempos finais eles apareceriam e tentando enganar aqueles que estão no caminho. Portanto, não dê ouvidos aos falsos profetas. Hoje eu vou citar 2 exemplos. Estava na internet ouvindo só para fazer uma comparação, um apanhado do que seria dito, e uma dita pastora, na sua conversa, e 2 assuntos me chamaram a atenção, e é o que nós vamos ver nesta noite, nesse estudo. O primeiro deles, e o assunto principal daquele momento, era esse: tomar ou não tomar a vacina contra a Covid-19. E o segundo assunto, esse eu percebi, entrei nele, sobre a auto-unção. Nós vamos explicar e conversar sobre esses 2 assuntos. Que Deus nos abençoe. Vamos lá. O primeiro assunto que estava sendo tratado ali, e eu trouxe aqui para falar com os irmãos, é acerca de tomar ou não tomar a vacina contra a Covid-19. O que eu quero dizer é que aquela dita pastora estava dizendo para que não se tomasse a vacina, que era algo do mal, que não era algo de Deus. E a ideia ali é que Deus avisou, Deus falou por ela, de que não se tomasse essa vacina. Quem é crente, quem conhece a Deus, não deve fazer de forma alguma isto. Mas aí, claro, eu fiquei perturbado com essa situação de alguém estar aconselhando desta forma. Eu até coloquei ali, mas como as vacinas que nós recebemos desde criança, que nos livraram de tantas doenças, não tem validade? Falei também o desenvolvimento da ciência. Eu penso que o cientista tem essa inteligência que é dada até pelo próprio Deus, para que eles possam sim desenvolver uma vacina para nos livrar desse mal aí da Covid-19. Mas a questão é esta: devo ou não devo tomar a vacina, seja ela qual for, a que vem da China, a que vem dos Estados Unidos, se feita aqui mesmo no Brasil? Você vai ter que tomar essa decisão, é uma decisão sua. O que eu quero dizer nesse momento é que Deus não falou nada quanto a isso, não está falando nada quanto a isso a ninguém. Não se iluda com pessoas que falam o que Deus não falou, que falam de si mesmo, profetizam coisas como se viesse de Deus. Não tem essa revelação na palavra, você não vai encontrar em nenhum lugar. Tome ou não tome a vacina. É algo de fórum individual, vai ser uma escolha, uma decisão sua. Você tem todo o direito, e se diz que seremos obrigados a tomá-la. Por isso que se pensa no Apocalipse, somos forçados a usar o chip, porque senão não vamos comprar, não vamos vender. É essa até a ideia que se tem de que Deus falou isso. Agora, interessante, lá em Jeremias, quando é dito aqui no capítulo 23, versículos 16 e 17, quanto a essa questão da falsa profecia. Então, nem é quanto à vacina, como eu já disse, você é que vai ter que tomar essa decisão. Nem eu, nem o próprio Deus vai dizer para você se você toma ou não toma. Aqui, aqui o que nós estamos vendo é o erro de ouvir alguém que diz que Deus falou para ela, para ele,
para comunicar o povo de Deus sobre sim, sobre não, sobre qualquer assunto. Aí é que está o problema. Então, diz aqui Jeremias 23, 16 e 17, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam. Olha, as pessoas desprezam ao Senhor e o profeta vai com uma palavra para ela, dizendo que vem do Senhor. E o versículo aqui fala assim, o Senhor diz paz. Então Deus não falou nada. E ele está falando, ó, em nome de Deus. Deus é um Deus de paz. Deus quer a paz. E então eu passo para você a paz. A pessoa nem crê, mas está ouvindo aquela profecia, aquele profeta, aquela profetisa, paz tereis. Mas é um engano, não foi dito isso da parte de Deus. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem a eles, não virá mal sobre vós. Então a profecia sempre é coisa boa. Olha, vai dar tudo certo. Eu estou falando que Deus me falou que vai dar tudo certo para você. É essa ilusão que eu, como pastor, estou aqui dizendo para você não cair. É essa ilusão que a Bíblia diz para não cairmos, dando ouvidos a esses falsos profetas, essas falsas profecias. Ainda em Jeremias capítulo 14, versículo 14, da mesma forma, disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei, visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, meu amado irmão, não dê ouvidos aos falsos profetas, a estas falsas profecias, não dê ouvidos pensando que aquele é o elo de que Deus está falando por ele diretamente ao seu coração, pela ênfase que ele dá, pela oratória que ele tem. Nós também lemos em Hebreus que realmente Deus falou por sonhos, por visões, mas hoje ele nos fala pelo Filho, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então o que nós aprendemos aqui é que ninguém tem palavra de Deus acerca desses assuntos. Temos os assuntos da Bíblia, conheça a Bíblia, pregue a Bíblia, viva a Bíblia. Aí sim você vai estar vivendo na vontade de Deus. Mas não do que o homem disse, do que o profeta falou, de maneira nenhuma. Então, aprenda esta lição, de não dar ouvidos ao que Deus não falou, mesmo que venha aí por alguém autenticando essa mensagem da parte de Deus. Mas falando do assunto, tomar ou não tomar vacina, meu irmão, nem eu, nem ninguém pode te ajudar quanto a isso. No momento certo você pode adiar um pouco, pode depois até querer ser vacinado. Muitos até temerosos do vírus querem sim a vacina que aparecer, vão tomar. Isso vai depender de cada pessoa. Até eu mesmo, como pastor, e não serei nunca um falso profeta, dizendo, irmãos da Maranata, Deus cuida de nós, até porque tem lá no Salmo que Deus nos livra da peste perniciosa, não tomem a vacina porque Deus não se agrada disso. Eu não vou dizer isso e nem posso falar o contrário também. Olha, Deus me falou, vejo isto, que todos nós devemos tomar essa vacina, porque vamos desafiar o mal desta forma. Eu aqui estou dizendo que vamos tomar a vacina.
Então, não é assim que funciona, e eu posso também afirmar que nem Deus mesmo está dizendo se toma ou não se toma a vacina. É uma decisão exclusivamente sua. Só quero também frisar nesse momento acerca do pastor que não é que eu não tenha opinião quanto a isso. Eu sei o que eu penso acerca desse assunto. Se você pedisse a minha opinião, aí seria diferente. Pastor, o que o senhor acha disso? Olha, eu vejo uma questão política, eu acredito muito no desenvolvimento da medicina, que esses cientistas são sérios, estão ali fazendo algo para ajudar a humanidade, como ajudar em outras questões, em outras enfermidades, outras pestes, outros vírus. Tem a vacina da gripe, e enfim, então, chegando no momento certo, numa decisão daquela vacina vai fazer bem para mim, eu não vou ter problema nenhum em tomá-la. Mas essa fica sendo a minha opinião. Agora, devo dar ouvidos ao pastor? Claro que temos assuntos e assuntos, porque lá em Hebreus capítulo 13, olha o que diz aqui, quando alguém fala de Deus, fala das coisas de Deus, que eu creio sempre estar falando, nós oramos, nós buscamos orientação do Senhor, trazemos assuntos pertinentes à comunidade, não estamos brincando com isso, e aqui nós temos esse apoio da palavra de Deus, quando diz assim, Hebreus 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olha, então é questão de fé. Então, não é pelo jeito que eu vivo que você deve viver também. Não é porque eu ando de bicicleta, todo mundo tem que deixar os seus carros e andar de bicicleta, coisa desse tipo. A roupa que o pastor veste é a roupa que todos devem vestir, o pastor está com barba, o pastor está sem barba, então nada disto. Aqui o guia está zelando pela alma. Eu, como pastor aqui, estou como um guia pregando a palavra de Deus. Então, eu procuro viver a palavra de Deus e ensino essa palavra de Deus para os irmãos viverem estas verdades também. Essa é a minha missão, eu creio de todo o meu coração nisto. E pode olhar, né, considere atentamente o fim da sua vida. Eu estou no Evangelho, estou aqui dos meus 62 anos e o quanto de anos Deus me der, né, até o fim da minha vida, quero sim que vocês sejam meus imitadores para a questão da fé, para a questão da palavra, para valores familiares, valores de unidade, isto sim. Como também, frisando outra vez bem isso, agora o versículo 17, obedecei os vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então nunca eu poderia pegar esse versículo e dizer, olha, vocês têm que obedecer cegamente o vosso líder, o seu pastor, e ser submisso a ele, tudo que ele falar vocês têm que fazer. Não, está falando da pregação da palavra, do amor, de ensinar, velando pelas vossas almas, orando, ai de mim, deixar de orar pelos irmãos, porque eu vou prestar contas diante de Deus quanto a isso. E quero fazer isso, irmãos, com alegria, não gemendo, não, olha como é difícil lidar com essa igreja, ninguém me ouve, ninguém me atende, porque isso não aproveita a vós outros. Então essa obediência
dos valores espirituais, sim, se deve seguir, dar ouvido. Não é um falso profeta, não é um falso pastor, mas aí é alguém que está dentro da palavra, e o irmão tem essa responsabilidade de ser um bereano e ver na palavra se está certo o que está sendo ensinado. Assim deve ser, esse deve ser o proceder, e isso é bom para todos nós, para os dois lados. Então, meu amado, da minha parte, você não vai ouvir isso. Tome a vacina ou não tome a vacina. Tome a sua decisão, isso sim. Isso que é necessário. Mas continuando ali o assunto, e aí a pastora disse assim, olha, eu vou ensinar vocês como eu faço a minha devocional. Bíblia, oração, mas ela citou ungir os cabelos com óleo. Aí eu entrei no assunto dizendo, onde tem na Bíblia, no Novo Testamento, essa prática? E aí começou aquela conversa em torno disso. E eu gostaria também de falar sobre este assunto. Existe a possibilidade da auto-unção? Como é feito? Como funciona? Como se dá isto? Vejamos. A unção é muito citada lá no Velho Testamento, pelos sacerdotes. Eles eram ungidos, eles ungiam o templo, ungiam todos os elementos do templo, tudo era sagrado, tudo santo, os levitas cuidando muito bem disso. Então você vai ver muito no Velho Testamento acerca da unção dos sacerdotes. Tinha que ser assim, era importante que fosse assim, era essencial. Nós vemos também a unção para os reis, como Samuel foi lá na casa de Jessé e foi passando um por um dos seus filhos. Não havia ali a escolha de Deus, porque Deus não vê a aparência, mas vê o coração. Então, homens guerreiros, homens fortes, mas Deus não escolheu nenhum deles. Não tem mais nenhum filho não, Jessé? Tem Davi que está ali pastoreando as ovelhas. Então chame, porque é esse que Deus escolheu. E lá veio Davi, loirinho, de olhos bonitos, e Samuel diz, foi esse que Deus escolheu. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi que vai enfrentar e derrotar o Golias, não na sua força, mas na força do Senhor. Davi, o compositor de salmos, temente a Deus, sempre buscando a presença de Deus, depois adulto, errando, mas se acertando, se arrependendo, e sendo rei, da linhagem dele nasce o Senhor Jesus Cristo. Então esse o Davi que foi ungido pelo sacerdote Samuel. Então a unção nós encontramos no Velho Testamento, era o óleo sobre quem seria ungido, quem seria ali abençoado. Ainda no Velho Testamento nós temos o salmo tão conhecido, Salmo 23 e o versículo 5, que vai falar assim, Salmo 23, versículo de número 5. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Salmo tão gostoso, tão conhecido. Eu lembro da minha mãezinha nas suas crises de asma e achando que naquele tempo, nós éramos meninos ainda, eu e meus irmãos, pensando que fosse partir para a eternidade. Olha, faça a oração, faça a leitura do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Então esse é o Salmo, e diz aqui que unges-me a cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. É isto que eu quero exatamente falar. A unção vem de alguém. Senhor, unja-me. Senhor, me dê esta bênção. Então não é uma auto-bênção, não é uma auto-unção. Você vai ser mais santo que os outros. Colocando óleo na cabeça, você está substituindo o Espírito Santo. Você mesmo está dizendo, olha, eu que manejo, eu que faço acontecer com a minha espiritualidade e santidade. Na minha devocional eu sou melhor do que os outros, que Deus perdoe. Se não foi, se não é realmente, Deus conhece os corações, se não era essa a intenção da pessoa. Mas o que nós aprendemos aqui é que a unção vem de alguém, vem da parte de Deus. E aí nós saltamos para o Novo Testamento e percebemos esta verdade, que não existe uma auto-unção. No meu ver, é um pecado, é uma blasfêmia agir desta forma. Vamos ver o que acontece aqui com o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 16 a 21. Jesus prega em Nazaré, é rejeitado pelos seus. Então, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo ele fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, e nesse contexto da unção do Novo Testamento, que é feita por alguém, feita pelo Senhor, não por pessoas, mas pelo Senhor, por Deus, pelo Espírito Santo, e não é o óleo derramado na cabeça, a unção vem do Senhor. E nós podemos fazer essa afirmação que nós todos somos ungidos pelo Senhor para fazer a sua obra, pela salvação em Cristo que está em nós. Um texto até bastante interessante, lá de Tiago, que vai falar sobre unção também, referente especificamente aos doentes. O nosso assunto aqui não é para falar acerca da doença, da enfermidade, e sim da unção, né? Porque nós vamos ler aqui, e o nosso entendimento é que o óleo que vai ser usado aqui para essa unção era o remédio daquele momento que eles deveriam usar. Mas o contexto todo é esse: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo. É isso que nós queremos frisar nesse nosso estudo, de que alguém está fazendo esta unção. Não existe, é a auto-unção. Ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então, o que está curando aqui não é o óleo, era o remédio, era esse toque que estava sendo dado, mas e a oração da fé salvará o enfermo,
e o Senhor o levantará. E, se tiver ainda cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Cura física, cura espiritual. Então, essa unção aqui veio dos presbíteros, veio aqui por alguém, não uma auto-unção. Irmãos, e caminhando aqui para o final e para o nosso entendimento acerca disso, e aqui se torna bastante importante quando fazemos essa afirmação: você já é ungido pelo Espírito Santo. E em nenhum momento teve óleo derramado sobre os seus cabelos, sobre sua cabeça. Você, crente no Senhor Jesus, já tem a unção dada pelo Espírito Santo. Vejamos, segundo aos Coríntios, e isso é Bíblia, isso é palavra de Deus, é nisto que eu creio, capítulo de número 1, 21 e 22. Segundo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 21 e 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, está sendo dito que Deus já nos ungiu. Você já está ungido, já está abençoado. Devemos crescer na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O meu povo perece por falta de conhecimento. Olha só a nossa responsabilidade. Não vem então colocar diante de Deus: vou ou não vou tomar a vacina. Você tem que estar preparado para tomar as suas decisões. Você já tem toda a bênção de Deus para a sua vida. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículos 20 e depois o 27, diz assim: e vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Conheça isso, tenha esse conhecimento, que você já tem a unção vinda de Deus, o Santo. E o versículo 27, o título é este, ó, a unção do Espírito Santo. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Como a palavra nos ensinou. Irmãos, Deus me chamou, Deus me vocacionou, Deus me preparou e me mostra a verdade está diante de mim e eu transmito para os irmãos. Isso eu devo e farei sempre. Agora, se vai tomar vacina ou se não vai, se você vai dormir num horário, se vai dormir no outro, até mesmo uma música que você vai ouvir ou não vai ouvir, cada um é bem conhecedor das coisas de Deus para procurar fazer o que é certo. No que nós erramos, no que nós percebemos que não é do agrado de Deus, que Deus nos perdoe, que Deus nos dê uma oportunidade, uma nova oportunidade para acertarmos e aprendermos até com os nossos erros. Então, irmãos, eu encerro aqui com esses dois assuntos que mexeram comigo. Tomar ou não tomar a vacina, Deus não está falando para ninguém, se sim ou se não, mas é você, sua consciência e o seu coração. E que não existe auto-unção, mas a unção é de Deus, é do Espírito Santo, é do Senhor Jesus em nós, e você já é ungido do Senhor. Amém? Amém.